Gravando. Beleza. Então, nós estamos vendo aqui Poliana, o método do paralelogramo, tá? Ele é um outro método que serve para eu somar dois ou mais vetores. Só que neste, diferentemente do outro, que eu poderia somar vários de uma vez, aqui eu faço por partes. Se eu tiver mais de dois vetores atuantes, tá? Faço por partes. Então, eu pego lá um vetor A, eu posso deslocar esse vetor desde que não altere o sentido, módulo e direção. Diferentemente do método do polígono, eu vou unir origem com origem. Ó, observe. Respeitando, novamente, as mesmas características. Observe que entre esses dois me formou um ângulo que nós vamos chamar de θ. Tá? Então, entre esses dois vetores, entre essas duas grandezas vetoriais aí, que estão atuando, por exemplo, em um corpo, no objeto, existe um ângulo entre eles. Beleza. Ok, professor, mas e aí? Como que eu vou determinar essa intensidade, esse valor, né? Nós estamos procurando o valor resultante, o módulo. O módulo, a direção e o sentido dele. Show, boa pergunta. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o ângulo, né? Ele está colocando aqui para gente, desses dois vetores A e B aqui. Então, se nós fecharmos aqui, né, traçar uma reta paralela a B e traçar uma reta paralela a A, nós vamos ter essa seguinte figura aqui. O vetor resultante será obtido unindo a origem dos dois vetores com o encontro das retas paralelas. Então, beleza. Eu vou descobrir para onde que vai esse bendito vetor resultante, tá? Então, vamos lá. Peguei lá, tracei uma reta paralela aqui, ó, Poliana, uma reta paralela aqui. Paralela a quem, né? A B. Aí tracei outra aqui. Paralela a quem? A A, tá? E esse pontinho aqui, ó, eu tomo como referência para mim, tá? Por quê, professor? Porque ele vai te fornecer ideia da sua resultante. Então, eu parto daqui, né? Então, vou desenhar aqui, ó. Eu parto daqui da intersecção, né? Da origem desses dois vetores A e B e vou caminhar e vou levar esse outro vetor até aqui, ó. Olha que lindo. Entendeu por que que eu tenho que fazer esse encontro dessas duas retas aqui? Traçar essas retas paralelas? Então, como ele fala aqui, ó. Eu vou ter aqui o ângulo, certo? Um ângulo X, um ângulo θ, melhor, que eu chamei de θ. E quando eu traçar essas retas, esse ponto aqui, ele vai dizer para mim da onde que eu tenho que partir e até onde que eu tenho que chegar. Esse é o vetor resultante que eu tenho. Beleza, professor. Então, eu já sei agora a sua direção e eu sei agora o seu sentido, professor. Beleza, cara. Mas espera aí, professor, mas ainda falta uma coisa. O que que falta? Falta o módulo. Ah, muito bom. Boa indagação. Eu consegui determinar aqui, né, por meio desse método que nós fizemos, a direção e sentido, né, Poliana? Beleza. Mas falta o módulo ainda, né? Putz, será que tem como? É claro que tem como, né? Olha aqui. Se eu aplicar a lei dos cossenos, Poliana, lembra lá da lei dos cossenos? Lá da matemática? Lei do cosseno, lembra? Não? Sim, sim, não. Beleza. Ah, professor, o que que ela me diz? Vamos pro próximo aqui. Opa, o próximo slide. Uma perguntinha aqui. Ué, não tô conseguindo abrir o chat, peraí. Peraí. Não tô com alguma coisa, mas não tô conseguindo abrir o... Ah, beleza. Show. Muito bom. Bom, isso aí, Poliana. Show. Então, beleza. Então, vamos lá. O que ela vai dizer para mim a lei dos cossenos, né? Então, ela vai falar o seguinte para mim. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Que o vetor resultante, eu vou achar ele por meio da lei dos cossenos. Como que ela vai dizer? Que o vetor resultante ao quadrado é igual
ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Beleza? Agora, só uma perguntinha. Professor, peraí, tem uma coisa estranha aí. Fala, Poliana. Eu lembro lá da lei do cosseno que isso aqui não é positivo não, hein, professor? Isso aqui era negativo, não era não? Verdade, Poliana, bem lembrado. Na lei dos cossenos, isso aqui não é positivo, é negativo. Para a gente determinar tudo essa parte, existe toda uma regrinha matemática que você vai decompor o vetor, vai para lá, vai para cá, vai o ângulo externo, o ângulo interno e etc e tal. Vai estar um ângulo de 180 e o cosseno de 180 menos 1. Cosseno de 180 menos 1. Aí, menos com menos dá mais, tá? Então, resumindo tudo isso aí, que não vou ficar demonstrando isso aqui, se você tiver curiosidade de saber, deve ter na internet, com certeza, mas é toda uma demonstração que vai uma página inteira, isso pra gente não interessa aqui, tá? Só estou explicando para você que eu sei que é negativa a lei dos cossenos, mas ela vai ficar positiva aqui devido a todo esse processo matemático. Então, na física aqui, para os vetores, a lei do cosseno, ela é positiva, tá bom? Então, essa é a lei dos cossenos que nós vamos estar utilizando para determinar o valor resultante desses dois vetores que nós temos. Então, onde o θ é o ângulo formado pelos vetores A e B, e esse ângulo vai estar compreendido, né, entre o 0 e os 180 graus. Showzera? Show, professor, tranquilo. Aí é matemática, né, Poliana? Aí é matemática. Você tem lá, dois vetores. Beleza, professor. Vou aplicar a regra do paralelogramo. Ok, show. Você vai ter um ângulo lá. Geralmente, quando o exercício te der o ângulo já, você já meio que já pode pensar nessa hipótese de estar utilizando ela. É uma da forma, né? Então, você já pensa, opa, já vou lembrar aqui da lei dos cossenos, mas também tem outra também que nós vamos ver do plano cartesiano, que envolve ângulo também. Mas, enfim, é que você já pode ter um norte, que eu posso estar utilizando a lei dos cossenos, tá? Mas beleza. Então, aí você tem a matemática, aí tem o valor de A e B, eleva ao quadrado, multiplica, aí, enfim. Né? Aí a gente sabe fazer, tá? Então, beleza, professor. Show de bola. Aprendi. Tranquilo. Um caso particular aqui também, quando nós falamos de diferença de vetores, né? Aqui nós estamos falando da soma deles. O que é diferença de vetor, professor? Se ele quer saber o vetor de diferença entre dois vetores. Então, tem aqui, ó, um vetor 1 e o vetor 2. Aí, ele fala para você, lá, ó, igual tá falando aqui, mas vou escrever aqui, que ele quer o vetor 2 menos o vetor 1. Vetor 2 menos o vetor 1. Show. Como que vai ser isso? Lembra do vetor oposto que nós falamos lá? Lembro, professor. O senhor acabou de comentar disso. Muito bom, muito bem lembrado. O V2 não está oposto. O V2 eu mantenho do jeito que ele está. Então, tá aqui, ó. O V2 ele está nesse sentido, nessa direção, eu vou manter. Tá? Só que o V1, ele está invertido. Concorda? Porque é oposto, vetor oposto a um V1. Então, vou inverter quem? No sentido. Eu mantenho o módulo e mantenho a direção. Apenas o sentido que eu vou mudar. Então, agora, ele estava dessa maneira, agora ele passou a ficar dessa maneira aqui. Beleza? Agora, a resultante antes era aqui. Olha que bacana. A resultante antes era aqui, por exemplo. Agora, como ele quer o inverso, né? O vetor oposto, o de V1, agora a resultante está aqui, ó. O vetor resultante, que é o vetor diferença de V2 menos V1, ele está aqui. Tá bom? Professor, e se fosse V1 menos V2? Putz, umas perguntas boas, hein? Então, vamos lá, já que você está pedindo aí. Ó, aqui, canetinha. Se o vetor de diferença que ela quiser se saber fosse, ele falou V2 menos V1, né? Vamos fazer V1 menos V2? Muda, professor? Não sei. Vamos ver agora. Então, vamos lá. V2 menos V1. Então, o V1, eu vou manter aqui, ó. Então, para cá.
certo? Vamos supor que eles estão proporcional, tá? Supondo que são proporcionais. V1 mantive aqui. E o V2? O V2 muda de sentido. Mantém a direção, mantém o módulo. Só que agora, o V2, deixa eu pegar a caneta em cor diferente, ele vai estar aqui, ó. Vetor oposto, olha lá, ó, Poliana, olha que bacana. E onde que está a resultante agora, Poliana, né? Você traça a retinha aqui, encontra o ponto aqui. A resultante, ó, tchuc, tá aqui. O vetor de diferença, que é o vetor resultante. Diferente, né? Então, o V1 menos o V2, ele tá diferente do V2 menos o V1. Observe aqui pelo que nós ilustramos. O V2 menos o V1, assim, e o V1 menos o V2, assim. Tá bom? Tá, professor, determinamos o módulo não, perdão. Determinamos o sentido e a direção, professor. Show de bola. Como que nós podemos determinar o ângulo, a intensidade, o módulo agora? Poliana, agora também aplicando a lei dos cossenos, tá? Formando o ângulo aqui, x aqui, 180 graus, 80 graus e assim por diante. Lembrando, se o ângulo for exatamente 90 graus, você pode usar quem? Teorema de Pitágoras. Se os ângulos entre eles forem igual a 90 graus. Beleza? Tranquilo? Beleza. Se o ângulo for diferente de 90, aí você utiliza a lei dos cossenos. Só com uma pequena alteração, Poliana. Aqui era positivo. Lembra? Eu até falei para você que eu sei que na lei dos cossenos é negativo, mas tem toda uma jogadinha e ele fica positivo. Na diferença desses dois vetores, aqui eu falei da adição, na diferença, aqui esse sinalzinho aqui fica negativo. Esse sinalzinho aqui mantém o negativo lá da lei do cosseno, da lei do cosseno, tá? Então, tem uma diferença. Então, tome cuidado, tá bom? Então, se esse ângulo aqui for diferente de 90 graus, você utiliza a lei dos cossenos. Se ele for igual a 90, você utiliza a lei do Teorema de Pitágoras. Dá para utilizar isso aqui também, né, Poliana? Mas pensa comigo, qual que é o cosseno de 90, Poliana? O cosseno de 90 é zero, não é? Isso aqui tudo não é zero? Isso aqui não vai sobrar para você, isso aqui não é o Teorema de Pitágoras? Então, para que você vai aplicar isso tudo? Não tem sentido, né? Se o ângulo entre eles for 90, já aplica o Teorema de Pitágoras logo de cara, que vai dar a mesma coisa. Agora, se você quiser fazer isso aqui também, fica a seu critério, dá a mesma coisa, tá? Showzeira? Showzeira, professor. Então, isso aí, é nozes. Por que a gente não faz seguir de uma vez? Beleza, vamos pro próximo, então. Vamos pro próximo. E o último, né? O último. O último método, que é o método da decomposição do sistema cartesiano. Esse também nós temos que ter uma atençãozinha aqui, tá? Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui, num plano cartesiano XY, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, eu tenho aqui, e eu tenho os vetores FY, F de Y e F de X, certo? E eu tenho a resultante aqui. Essa resultante, eu vou obter ela traçando uma linha paralela a F de X e depois uma linha paralela a F de Y e o ponto de intersecção parte daqui e vai até aqui. Beleza. Para achar a componente, agora nós vamos achar a componente F de X e a componente F de Y, tá, Poliana? Agora, nós já podemos saber esse valor aqui da F, que é o valor da resultante. Só que muitos exercícios, muitos casos, principalmente quando é decomposição de forças, quando nós tivermos uma análise lá de um pêndulo, ou, enfim, de um plano inclinado, que depois ainda nós vamos estudar, e você tem a decomposição dos vetores. Você deve estar lembrando. Qual que é componente na Y? Qual que é componente na X? Aí você pensa, nossa, é cosseno, é seno. Ai, meu Deus, para onde que eu vou?
tá? É aqui que nós tiramos toda aquela ideia e isso pode estar te ajudando lá, tá? Então, beleza. Nós temos que lembrar, Helena, lá que cosseno, você lembra? Tá? O cosseno, ele é o quê? Ele é o cateto. Qual cateto? Você lembra? Isso. Cateto adjacente. Você tá bem, hein? Dividido pela hipotenusa. Beleza? E você lembra também que o seno é o cateto qual? Isso, o cateto oposto. Oposto, tá? Sobre quem? Muito bem, a hipotenusa. Show de bola. Muito bom. Aí, beleza. Ó, a f de x é o componente que vai... O componente f do segmento OX. Então, nós temos o ponto O e o x. OX é esse segmento aqui. E o f de y é OY, esse segmento aqui. Beleza. Então, eu quero saber essa componente f de x aqui. Qual que é o valor dela? Nossa, professor, é difícil isso aí. Observe, Poliana, que agora eu tenho ângulos diferentes, tá? Com essa resultante aqui. Ele chamou aqui de alfa, que é esse ângulo aqui, entre f e f de x. E nós temos um ângulo que ele chamou de beta, que é o ângulo entre a f, a resultante f, e o eixo y, tá? Então, nós temos esses dois valores aí. Beleza. Agora, o que a gente pode fazer? Vou pegar uma cor diferente aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Como o vetor ele pode ser deslocado desde que você não altere o seu módulo, o seu sentido e a sua direção, eu vou transportar esse f de y para cá, para deixar isso aqui fechadinho. Vamos lá? Ó aqui o que eu estou fazendo. Tá? Mudei seu sentido, sua direção, seu módulo? Não. Tá o mesmo tamanho, concorda comigo? O mesmo tamanho, tudo, e assim por diante. Beleza. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero descobrir quem? Esse f de x, certo? Esse f de x, Poliana, ele é o cateto adjacente ou oposto ao ângulo alfa? Adjacente ou oposto? Isso, adjacente. Muito bom. Né? Porque oposto, já fala, né? O oposto está do lado oposto do ângulo. Então, seria esse aqui. Lembrando que esse aqui é o f de y, tá? É o f de y aqui que nós temos, que nós transportamos para cá. Beleza? Então, a f de x é o cateto adjacente. Aí eu te pergunto agora, Poliana, é o cosseno ou o seno que tem o cateto adjacente? O cosseno. Então, vai ficar como, Poliana? Vamos lá. Vai ficar... Nossa senhora. Isso é muito feio aqui, peraí. Então, vamos lá. Cosseno de quem? Do ângulo alfa, né? Então, é cosseno de alfa. É igual. O que é meu cateto adjacente? Aqui é f de x sobre... Quem que é a minha hipotenusa? Hipotenusa é o maior segmento de reta. É o F. É o F. É o F, professor. É o F. Aqui. Quem que eu quero determinar? Não é o f de x? Então vou passar isso multiplicando para lá. Olha como é que ele vai ficar. Vai ficar f de x é igual a quem? A cosseno do ângulo que você vai ter, vezes quem? Vezes o valor do f que você tem aqui. Olha lá. Então, se você multiplicar o cosseno de alfa vezes o f, você vai ter a componente no sentido OX, tá? Na direção OX. Tá bom? Então, dessa maneira, eu decompus as forças que estão atuando e consigo descobrir
a minha componente f de x, tá? Olha aqui, ó, que é essa aqui que ele falou, ó. Tá vendo aqui? Ó, essa aqui que nós acabamos de fazer, tá? Beleza. Beleza, professor. Mas só tem esse jeito para eu calcular, né, esse valor f de x. Nós temos outro jeito também aqui. Mas antes disso, vou fazer no f de y, tá? Vou fazer no f de y aqui, antes de chegar nessas partezinhas aqui, tá? Vamos lá. Poliana, mesma coisa. Como esse vetor, eu posso deslocar ele, eu vou deslocar ele para cá. Igual eu fiz com f de y aqui, tá? Então, esse aqui também é f de x. Ó. Tá bom? Esse é quem? O f de x. Só que agora minha pergunta, eu quero descobrir quantos que vale o f de y. Quantos que vale o f de y, tá? Dá para eu também descobrir a f de x e assim por diante. Mas beleza, então vamos lá. Eu tenho aqui o ângulo, agora é o ângulo beta, não é mais o alfa, porque eu estou olhando para essa criancinha aqui. A componente no eixo, componente no eixo y, tá? Partir também da mesma situação. Cosseno, quem que é cosseno? Cateta adjacente sobre hipotenusa. Quem que é seno? Cateta adjacente sobre hipotenusa. Beleza. Então, vamos lá. O f de y é quem? É o cateto oposto ou o cateto adjacente em relação ao ângulo beta? Hã? Cateto adjacente também, né, Poliana? Ó, não é o cateto adjacente? Igual aqui, ó. Esse é o cateto adjacente. O f de x que é o cateto oposto. Qual que é o cateto adjacente aqui, Poliana? Nós usamos o seno ou cosseno? Cosseno, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar como, então? Vai ficar cosseno de quem? Agora é beta, tá? Cosseno de beta. Quem que é o cateto adjacente? F de y. F de y dividido por quem? Pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o f. Quero isolar isso aqui e passo multiplicando. Então, isso aqui vai ser f de y igual a quem? A f vezes cosseno de beta. Olha lá, que é isso aqui, ó. Que ele mostrou aqui para você. Então, estou demonstrando para você da onde sai isso aqui, tá? Dificilmente você vai ficar decorando isso aqui, ó. Se você decorar isso aqui, beleza, você não precisa ficar fazendo essa decomposição, tudo isso aqui. Mas dificilmente você vai ficar decorando. A coisa que você mais sabe é que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, seno cateto oposto sobre hipotenusa. Aí dá para você fazer essas deduções, tá? Se o ângulo for de 90 graus, você já sabe que você usa teorema de Pitágoras, tá? Então, isso aqui já é do teorema de Pitágoras que ele está falando para você. Beleza, professor. Tem como fazer de outras maneiras também? Pelo seno? Tem. Deixa eu te mostrar. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Então, nós vimos já desses dois aí. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar agora a canetinha de novo. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos analisar agora aqui de baixo. Vamos ver a f de y. Esse ângulo, esse f de y está oposto ao ângulo alfa, não está? E é seno ou cosseno que eu utilizo o cateto oposto? É o seno. Então, como vai ficar isso aqui? Vai ficar, vamos lá, seno. Seno de quem? De alfa. Que é igual. Cateto oposto, f de y. F de y. Dividido pela hipotenusa, que é f. Então, se eu quiser achar a f de y, a componente f de y, eu posso também, além dessa aqui, que nós vimos, que é o f cosseno de beta, nós podemos fazer também sendo o
o f de y vai ser o vetor resultante f vezes quem? Vezes o seno. Seno de quem? De alfa. Olha lá. Que é isso aqui, ó. Então, dá para eu determinar a componente no eixo x ou y usando apenas ou esse triângulozinho ou esse aqui que nós vamos ver. Ou usando os dois também para dar a mesma coisa, tá? Para dar o mesmo resultado, é apenas para a gente ter o valor aqui. E se agora eu analisar aqui, eu vou analisar no ângulo beta agora. Quem que é o cateto oposto da beta? F de x. Não é f de x? Então vai ficar como lá? Quem que utiliza o cateto oposto? Seno. Então vai ficar seno. Seno de quem? Beta. Que é igual cateto oposto f de x sobre quem? Hipotenusa, que é o f. Opa, eu escrevendo hipotenusa. Vou pegar aqui. A gente fala uma coisa, escreve outra, né? Hipotenusa é quem? É o f. Beleza? Multiplica cruzado. Isso aí vai me dar que a f de x também vai ser o seno de beta vezes f, que é isso aqui, ó. Showzeira? Então eu decompus todas elas. Como eu disse para você, Poliana, se você decorar isso aqui, essa parte, né? Beleza. Eu não aconselho porque melhor você aprender a deduzir do jeito que nós fizemos, porque você já decorou, não precisa ficar decorando coisa nova, que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e seno cateto oposto sobre hipotenusa. Aí você sabe identificar dentro do triângulo quem que é adjacente, quem que é hipotenusa, quem que é oposto e assim por diante. Então é mais fácil você, acredito eu, fazer toda essa dedução. Isso se você quiser saber as componentes no plano cartesiano, no y e no x. Beleza? Tranquilo? Então, faz aí seu rascunho, toda a decomposição. Isso aqui tem na apostila, tá? Isso aqui eu peguei lá da apostila. Mas a dedução não tem. A dedução eu faço em sala de aula com vocês. Tá bom? Então, para saber de onde surgiu esses valores aqui. Vamos fazer alguns exercícios para a gente finalizar hoje? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, Poliana. Me ajuda aí. Dá uma alongada no pescoço, né? Que fica muito tempo sentado. Vamos... Isso, na verdade, até 22h30. Brincadeira, Poliana, brincadeira, tá? Vai até 22. Não, vamos terminar já. Você quer tentar resolver sozinha? Como tá só você? Você fala aí pra mim, você quer que eu resolva esses exercícios aqui? Ou você quer que tentar resolver sozinha e eu jogo lá no grupo o gabarito dessas daqui? O que você prefere? Fala aí pra mim. Se você quiser fazer depois sozinha, eu encerro a aula. Se você quiser fazer agora junto comigo, a gente faz agora juntos. O que você prefere? Fica a seu critério. Tá bom. Uhum. Beleza. Então vamos lá. Vamos resolver esses aqui. Esses dois aqui da primeira parte. Bem rapidão. Seguinte, Poliana. São bem simples esses aqui, né? Você vai ter mais trabalho no último. Ao último ali eu vou... É um pouco complicado. Ó, a soma de dois vetores de módulos 12 e 18 newtons tem certamente módulo compreendido. Então, aqui nessa questão, você vai ter que analisar todas as situações na qual você pode ter os módulos, uma adição, uma subtração, enfim. Com o que você vai fazer? Você pode ter esses dois módulos na mesma direção e mesmo sentido. Então, você vai somar eles. 12 mais 18 dá 30. Certo?
Ou você pode também ter eles na direção oposta, ou no sentido oposto. Um para cá e outro para lá. Então vai ficar um menos o outro. 18 menos 12 dá 6. Ou ainda você pode ter eles formando um ângulo de 90 graus, que é direções diferentes. Teorema de Pitágoras. Fazendo isso aqui vai dar, fazendo o cálculo que você depois faz, dá 21,3, algo próximo disso. Pronto, determinou as três situações. Aí você vai analisar dentre quais essas alternativas está compreendido. Vai estar compreendido entre 6 e 30, não é? Tem o 6, o 21 e o 30. Então vai estar entre 6 e 30. A letra A não é. A letra B, 6 e 30. É. Então é a letra B. Viu? Tranquilo, né? Terminando o número 1 já. Vou fazer o número 2 também, que é rapidão. Tá? A número 2 não tem... Ai, minha garganta. Beleza. Ó, 4 vetores atuam sobre um corpo dando como um polígono vetorial, a figura abaixo. Pode-se afirmar que o vetor resultante... Então, você vai ter que lembrar lá da regra do polígono, tá? Lembrar lá da regra do polígono. O que diz a regra do polígono? Que você pode estar deslocando os vetores, desde que você não altere suas propriedades, com a ponta do primeiro com a origem do próximo. Olha aqui, Poliana. Deixa eu pegar até outra cor, porque tá ali tá de preto. O V4, a ponta dele coincide... a voz minha tá um pouco ruim, mas vamos lá. Ó, coincide com a origem do próximo, com o do V5. Olha aqui o V5. A extremidade dele coincide com a origem do próximo. Olha aqui agora. A extremidade desse com a origem do próximo. E ó, terminou aqui. Essa mesma regra já não cabe aqui, tá vendo? Aqui tá ponta com ponta e origem com origem. Então significa o quê, Poliana? Que esse vetor é o resultante. Então, o vetor V3, Poliana, é o vetor resultante, tá? É apenas para você verificar, tá verificando pela regra do polígono qual que vai ser o vetor resultante. O vetor resultante é o V3. Belezinha? Tá? Então a gente encerra por hoje. Agora a garganta ficou bem ruim agora. A gente encerra por hoje, tá, Poliana? Obrigado aí por estar comparecendo até agora, tá bom? Então, tento fazer as próximas. Qualquer dúvida, você entra em contato no meu particular, que eu mando a resolução para você, tá? Você vai quebrar um pouco a cabeça na última... Deixa eu só te mostrar aqui, rapidinho. O último exercício, que é mais complicado. Porque você vai ter que analisar aquele tal do versor, né? Aquele que eu falei para vocês. Que aqui... Aí aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui rapidinho. Aí você vai ter que analisar na direção X ou na direção Y. Por exemplo, Poliana, ó, só para fazer para você aqui, rapidinho. O vetor V1, ó, vamos supor que cada um desses aqui tem um valor unitário de 1, cada quadradinho desse, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Se nós fecharmos aqui, ó, só estou levando em consideração o V1, tá? Desconsidera os outros. Ó, quais são que eu tenho? Eu tenho aqui na direção X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6x positivo, tá? Que está na direção positiva. Mais, e para y, eu vou ter daqui até lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6y. Tá? O V2. O V2 é isso aqui, Poliana. Ó, ele tem apenas
no eixo X. Então, o X vai ser quantos? 1, 2, 3, 4. 4x. E o Y vale quantos? 0. Tá? O Y vale 0, porque ele não tem no eixo Y. Tá bom? Aí você faz o V3, Poliana, ó, também. O V3, né? Você vai ter lá o V3. Aqui, fecha aqui, ó. Você tem 1, 2 para x, ó, 2 para x. Para y você tem 1, 2, só que é negativo, menos 2y. Por que negativo, professor? Porque tá para baixo. Igual o V4. Olha o V4 aqui, Poliana. Aí a gente finaliza. O V4 não tem x, então o x é 0. O y tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? 1, 2, 8. Menos, né? Menos 8y. Tá bom? Aí, Poliana, o que ele pergunta para você? Você tendo esses dois valores aqui, todos esses valores para x e para y, certo? Aí você vai verificar essas verdades aqui, ó. Tá? Você vai somar o 1 com 4. Lembra? X com x, y com y. X com x, y por y. Tipo V1 e V4. Só para você ter uma ideia. V1 mais V4. Vai lá, Poliana. Ó, 6x mais ó, V4. 0x. Então, 6x mais 0x dá 6x, certo? Aí você vai somar a componente y. V1, 6y. V4 menos 8y, que vai dar menos 2y. Pronto. O vetor, a soma dos vetores V1 e V4 é isso aqui, ó. Aí você vai fazer para os outros. Se V2 e V3, quando você fazer isso, for a mesma coisa, tiver o mesmo resultado aqui, aí então vai ser letra A. Ah, se for 0, então vai ser letra B, e assim por diante. Beleza? Aí você vai brincando aí com os sinais. Belezinha, Poliana? Então, eu queria fazer só te demonstrar esse último, porque ele é um pouquinho mais elaboradinho, mas nada muito sofisticado. Beleza? Obrigado, Poliana. Bom descanso, bons estudos, vai descansar, vai relaxar. Aí não esqueça de fazer a revisão, beleza? Igualmente, boa semana, bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.